Olá pessoal, vídeo aula de hoje sobre mudanças de marchas. Geralmente quem começa a dirigir ou quem volta a dirigir, é muito comum na hora das trocas de marchas usar a força. Nós temos dois hábitos errados. O primeiro é a força em que nós colocamos no câmbio. Nós fechamos a mão e toda a força que nós temos no braço nós despejamos na marcha. Para frente, plá! Ou para trás, plá! E o câmbio não é para ser usado assim. O câmbio das marchas ele é um bracinho de bebê. Ele tem que ser usado com delicadeza. Forçou, ele quebra. E a manutenção de um carro no câmbio não é barato. Então melhor não forçar. O outro hábito que nós temos é ainda pior. Nós temos o hábito de querer olhar para baixo com o carro em movimento. E um segundinho de distração, às vezes quando você voltar, não vai dar mais tempo de você reagir. Esses exercícios que nós vamos passar para vocês hoje é para ser treinado com o carro parado. Isso mesmo, com o carro parado. Primeiro você treina com ele parado, para depois executar com ele em movimento. Então, neste caso aqui, o carro hoje está desligado. Eu não vou precisar usar nenhum dos pedais. Se você quiser usar o pedal da embreagem, não vai influenciar em nada, mas não é necessário. O importante aqui é você pegar a posição de cada uma das marchas, no engate e no desengate. Câmbio das marchas. Ele só tem 3 posições. Para frente, no meio e para trás. Ele não tem outro movimento. Ou ele está na frente, ou ele está no meio, ou ele está atrás. No momento, ele está desengatado numa marcha chamada de ponto morto ou neutro. Quem anda de moto geralmente fala neutro. Quem anda de carro vai falar o ponto morto. O nome é indiferente, o importante é você saber o significado. Então vamos ver como é que funciona as marchas. Como eu te disse, ele tem 3 movimentos, para frente, no meio e para trás. Quando nós vamos engatar a marcha para frente, nós temos o hábito de fechar a mão, colocar toda a força e parece que nós vamos arrancar ele no braço, né? Não é necessário força, olha só, é jeito. Eu vou mostrar para vocês agora que com um dedinho, ó, sem fazer força nenhuma, a marcha engata, desengata, engata e desengata. Olha só, com um dedinho, ó, para frente, ó, clec, ele acabou de engatar uma marcha. No caso aqui a terceira. Já vou explicar para vocês como é que funciona. Para desengatar também, ó, com um dedinho, ó, clec, ela já soltou. Para trás a mesma coisa, ó, clec, ela acabou de engatar. E voltando ela no meio, ó, clec, ela acabou de desengatar. Esse é um câmbio sequencial de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. No mundo inteiro não vai mudar essa sequência. O que pode mudar de um veículo para o outro é a posição da marcha ré. Hoje nós vamos fazer com a ré para o lado direito, para trás. A maioria dos carros no Brasil, o câmbio é nessa sequência. Então vamos lá. Ó. Quando você for colocar as marchas para frente, você não irá mais colocar a mão fechada no câmbio. Colocou a mão fechada, o instinto da gente é usar a força. E nós não precisamos usar a força. Você sempre vai fazer o treinamento com a palma da mão aberta. Quando você quiser colocar as marchas para frente, você vai encaixar a palma da mão exatamente aqui, ó. E sem força nenhuma, ó. Você só levemente empurrará para frente, ó. Clec, ela acabou de engatar uma marcha. Quando for para trás, também você não irá mais colocar o peso da mão sobre a marcha. Somente a ponta dos dedos, ó. Puxou para trás, clec, ela acabou de soltar. No caso aqui, ela está em ponto morto novamente. Se eu encaixar a mão novamente e puxar para trás, ó, clec, ela acabou de engatar uma marcha novamente. E quando for para frente, ó, somente a palma da mão, ó, clec, ela acabou de soltar a marcha novamente. Faça o teste no seu carro para você ver se precisa por força. É exatamente desse jeitinho, ó, para frente, palma da mão, ó, clec, ela engatou. Com a ponta dos dedos, ó, clec, desengatou. Para trás de novo, ó, clec, ela engatou. E para frente novamente, ó, clec, desengatou. É jeito, não é força. Então, olha só, partindo deste princípio, vamos falar agora do ponto morto. Não sei se você já percebeu que todo mundo que entra dentro do carro tem o hábito de balançar a marcha para os lados.
Por que o pessoal faz isso? Isso é errado? Não é errado. É um hábito que a pessoa pega para ter certeza que a marcha está em ponto morto. Quando você leva as marchas para frente, ela vai engrenar a marcha no motor, ó. Clec, a marcha entrou no motor, ó, ela travou. Quando você voltar a marcha ao centro, ela soltou a marcha do motor. Então a função do câmbio é engatar, desengatar, engatar, desengatar. Sempre que ela estiver em ponto morto, partindo do desenho que tem aqui, ó, ela vai ter uma folga lateral para a esquerda e para a direita. Somente em ponto morto possuirá essa folga grande. Por isso que a maioria do pessoal entra no carro e já costuma balançar as marchas para o lado, para se certificar de que a marcha está realmente em ponto morto. Quando você fizer esse movimento lateral com a marcha engatada, no caso agora eu engatei a terceira marcha, e você tentar colocá-la para os lados, você vai perceber que a folga é menor, porque a marcha está engrenada junto ao motor. Ó, coloquei no meio, que é o ponto morto, ele terá a folga grande. Engatei novamente para trás, ó, no caso seria a quarta marcha. A folga vai ser bem menor. Faça o teste no seu carro. Novamente, ó, com a palma da mão, ele está em ponto morto. Então, agora que nós já sabemos que o ponto morto possui essa folga lateral, nós vamos entender o porquê que o ponto morto faz essa folga lateral, para a esquerda, para o centro e para a direita. Porque o câmbio ele é dividido em 3 lados. Lado esquerdo, centro e lado direito. Ó. Então, se eu colocar na palma da mão e encostar para o lado do motorista, ele vai encostar para o lado da minha perna. Ó. Dei um tapinha, ó, ela encostou aqui. Se eu soltar, ó, ela vai ficar exatamente centralizado. Nem para o lado esquerdo, nem para o lado direito. E quando eu quiser colocar ele para o lado direito, para o lado do passageiro, o polegar ó, vai fazer a folguinha, ó, vai encostar lá para o outro lado. Então o câmbio é dividido em 3 lados, ó, lado esquerdo, centro e lado direito. Essa folguinha vai fazer toda a diferença na hora de trocarmos as marchas. Como eu estava explicando para vocês, nós temos o hábito de colocar a mão fechada. Quando nós colocamos a mão fechada, principalmente quem está começando, tem a tendência de colocar a marcha reta, achando que está engatando uma primeira marcha. E, na verdade, está colocando uma terceira marcha. Você não imagina quantas vezes você deve ter colocado uma terceira marcha, imaginando que estava saindo em primeira marcha. Aí eu te pergunto, o carro arranca em terceira marcha? Na maioria das vezes, ele irá desligar. Ele só arranca se ele estiver em primeira marcha. Então, olha só, essa folguinha é muito importante. Agora, outra coisa mais importante é a maneira como você muda as marchas. Por exemplo, quando você for colocar primeira e segunda, você vai deixar a sua mão aberta, você não irá fechar mais a mão no câmbio. Se você fechar, você vai usar a força. É instinto da gente. Fechou a mão, nós vamos colocar a força. E agora no começo é jeito. A repetição vai fazer você ganhar agilidade, rapidez, você vai conseguir trocar mais rápido. Mas no começo é muito importante você fazer devagar. Por exemplo, estamos em ponto morto. Quando você quiser colocar primeira e segunda, você vai deixar a palma da mão aberta e vai encaixar a palma da mão ó, ao lado. E você vai dar um tapinha. Quem faz aula na Perfect, eu sempre faço uma brincadeira. Eu sempre digo para as alunas o seguinte: para você não esquecer quando for colocar a marcha, você vai ter que dar um tapinha. Aí eu brinco com os alunos. Se você me bater, eu vou na delegacia do homem, né? Ao Chico da Penha. O que é essa brincadeira? Para você nunca mais esquecer ó, que a marcha tem que vir para o lado da sua perna. Ó. Essa folguinha vai fazer toda a diferença na hora de engrenar a marcha. Deu o tapinha, ela encostou. Ó. Quando eu levar a marcha para frente, aqui é a primeira marcha. Eu sempre brinco com o pessoal, na hora de mudar as marchas, a marcha tem que fazer o cleque, cleque. O que é o cleque, cleque? Ele engata e desengata. Você vai dormir e acordar agora sonhando com esse cleque, 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 cleque. A partir do momento que você conseguir fazer as mudanças de marchas, utilizando essa sequência de cleque, cleque, você não terá mais dificuldade em trocar as marchas. Já deve ter acontecido com você de tentar trocar uma marcha rápida e o câmbio rejeitar. Ele nem deu tempo de desengatar uma marcha, como é que ele vai engatar a outra marcha? É uma autodefesa do câmbio. Ele está te avisando, ó, tá errado, não é assim. Não força, que se você forçar, você corre o risco de repente danificar o seu câmbio.
Então agora eu estou engarenado em primeira marcha. E eu vou fazer a mudança de marcha de primeira para a segunda marcha. Então eu vou posicionar a minha mão lateral, vou dar o tapinha. Não preciso por força, ó, simplesmente com a ponta dos dedos, ó, cleque, cleque. E a marcha já está em segunda marcha agora. Sempre que eu posicionar a palma da mão para o lado, ó, ela vai encostar para o lado da minha perna e eu vou sentir a sequência, ó, cleque, cleque. Ela voltou para a primeira marcha. Sempre que for primeira e segunda, palma da mão lateral, ó. Deu tapinha, cleque, cleque. Segunda marcha. Deu tapinha, cleque, cleque. Primeira marcha. Se eu centralizar o câmbio ao meio, você vai perceber que ele tem a folga lateral, que é o tal do ponto morto. Novamente, ó, dei o tapinha, simplesmente levei para frente, primeira marcha. Dei o tapinha, cleque, cleque. Toda marcha tem que passar pelo ponto morto. Pode ver pela sequência, ó, primeira, ponto morto, segunda. Segunda, ponto morto, terceira. Terceira, ponto morto, quarta. Quarta, ponto morto, quinta. Ponto morto, ré. Toda marcha tem que passar pelo ponto morto. No caso aqui agora, eu estou em segunda marcha. E eu quero fazer o exercício agora para colocar a terceira marcha. Quando você for colocar terceira e quarta, você não irá mais colocar a mão do lado. Sempre que você for colocar terceira e quarta, você irá colocar a mão reta. Simplesmente a palma da mão. E você vai perceber que ele vai fazer o cleque, cleque. Ele engata e desengata. Ó, novamente, ó. Cleque. Olha como a marcha já centralizou ao meio. Ele está em ponto morto. E quando você quiser colocar a terceira, ó, cleque. Aí você vai falar assim, mas Alex, eu vou ficar lembrando de cleque, cleque. Se você repetir esse exercício várias vezes, como eu estou fazendo aqui agora com você, com o carro em movimento, você irá fazer a mesma coisa. A diferença é que você vai se preocupar somente com a palma da mão. Primeira e segunda, palminha da mão do lado da sua perna. Terceira e quarta, mão reta, para frente e para trás. Olha só, estamos em terceira. Quando eu quiser colocar na quarta marcha, ó, somente a ponta dos dedos, cleque, cleque. Ele acabou de engatar a quarta marcha. Se eu quiser voltar para a terceira, palma da mão aberta, cleque, cleque. Ele reduziu para a terceira novamente. Ó. Quando eu quiser colocar na quarta marcha, pontinha dos dedos, cleque, cleque. Ele está em quarta marcha. Se eu quiser voltar para a terceira, mesma coisinha, cleque, cleque. Ele voltou para a terceira. Agora, uma coisa muito comum, às vezes nós estamos andando em terceira, em quarta, em quinta, e aí você vai passar por um obstáculo, uma lombada. Em média, você passa uma lombada a 20 por hora. 20 por hora, você irá usar a segunda marcha. Então, no caso aqui, nós estamos em terceira marcha. Vamos supor que nós estivéssemos um obstáculo à frente. Você terá que fazer a redução da marcha. É aqui que todo mundo se enrosca, porque o pessoal quer trazer a marcha direto. E ela não vai vir direto. Olha o procedimento que você tem que fazer. Tapinha para ela voltar no ponto morto. Posicione sua mão para o lado da sua perna e depois puxe ela novamente para trás. Sempre vai ser assim. Lembre do cleque, cleque. Ela tem que desengatar para poder engatar. Novamente, a mãozinha reta, cleque, cleque. No caso, ela entrou a terceira. Mãozinha reta, cleque, cleque. No caso, ela entrou a quarta. Mãozinha reta, cleque, cleque. Ela voltou para a terceira. Se for reduzir de terceira para a segunda, ponto morto, tapinha para a lateral e puxa ela para trás. Reduziu para a segunda. Passou a lombada, você vai aumentar a velocidade novamente. Você irá aumentar a marcha. Cleque, cleque. Terceira. Mãozinha reta, cleque, cleque. Quarta marcha. Agora, e quando você for colocar a quinta marcha? A quinta marcha, você sempre vai trazer a marcha até o ponto morto. E eu brinco com o pessoal, vocês já viram destrocar o pescocinho do frango? Coitadinho do frango, não tem nada a ver com isso. É só uma piadinha para você nunca mais esquecer como você coloca uma quinta marcha. Você vai ficar expert em quebrar o pescocinho do frango. Por quê? Quando você for colocar a quinta marcha, e no câmbio desse carro aqui, que a ré é para trás, eu sempre brinco que você tem que quebrar o pescocinho do frango. Você posicionará a mão reta, mas o que vai dar a direção será o polegar. Você quebra o pescocinho do frango, ó, crack, e depois você levará a marcha para frente, ó. Nesse caso aqui, olha como ela caiu para a direita, é a quinta marcha. Quando você for tirar da quinta marcha, somente a pontinha dos dedos, ó,
e ela vai voltar ao ponto morto. No Brasil, existem 3 tipos de marcha ré. No Brasil só tem esses 3 tipos. Ou ele é de apertar para baixo, ou ele é o caso desse aqui, ó, que ele tem uma argola para você erguer para cima. E existem outros carros que ele é direto. Você simplesmente quebra o pescocinho do frango e traz a marcha para trás, ele já irá entrar. Por exemplo, ó, vamos supor que esse carro fosse sem ter que erguer a argola. Você iria quebrar o pescocinho do frango, só que o meu carro, ó, ele não irá entrar a marcha ré, porque ele tem um sisteminha de segurança, que no caso será a argola. A maneira correta de colocar a ré nos carros que tem a argola, você fecha a mão, faz o gancho, ó, ergue a argola, mas o que vai mandar é o polegar, ó, quebra o pescocinho do frango, e quando você puxar a marcha para trás, você vai perceber que na hora em que você engata a marcha ré, ela vai dar tipo uma raspada. Você vai perceber que o engate dela muda, ó, é um engate mais forte. Você consegue perceber que ela deu uma raspadinha? Comece a perceber quando o pessoal for engatar a marcha ré, que você vai ouvir um barulho diferente. Por quê? Quando você engata a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e quinta, o motor do carro gira para o lado direito, o carro anda para frente. Quando você colocar a marcha ré, o motor vai inverter o lado. Ele tem que girar para o lado esquerdo para o carro andar para trás. Portanto, se você não escutar esse cleque mais forte, como se estivesse raspando, é a mesma coisa do carro te avisar, ó, você não engrenou a marcha ré. Comece a treinar, porque aí na palma da mão, você já vai sentir a hora que a marcha engrena ou a marcha não engrena. Para tirar da marcha ré, a maioria do pessoal sobe a argola, põe força, não precisa nada disso, ó. Palminha da mão, ó, ela é feita para desengrenar e já parar em ponto morto, ó. Qualquer marcha que você engrenar, ó, coloquei a terceira. Se eu der um tapinha com a ponta dos dedos, ó, ela é fabricada para centralizar, porque a partida das marchas é a partir do ponto morto. Por exemplo, ó, dei um tapinha, coloquei a segunda marcha. Se eu der um tapinha nela agora, ó, ela já parou em ponto morto também. Então, esse exercício é justamente para você treinar a posição das marchas. Vamos lá então, ó. Está em ponto morto. Ponto morto é a marcha correta em que você deve ligar o carro. Por motivos de segurança, o carro sai da fábrica para você ligá-lo em ponto morto e somente na chave. Não há necessidade de utilizar nenhum pedal quando o carro está em ponto morto. Ele está em ponto morto e o freio de mão, ó, as rodas estão travadas, que é o freio de estacionamento. A gente fala de mão porque nós utilizamos ele com a mão, mas o nome desse freio aqui é freio de estacionamento. Então o correto é sempre ligar o carro em ponto morto e freio de mão. Aqui hoje nós estamos falando da posição das marchas. Na próxima aula eu irei falar de como ligar o veículo. Aí assista a videoaula do como ligar o veículo e você vai entender. Então vamos falar das marchas agora, ó. Posição das marchas. Partindo do ponto morto, dei o tapinha, levei para frente, é a primeira marcha. Dei o tapinha, cleque, cleque, será a segunda marcha. Posicionei a mão reta, cleque, cleque, será a terceira marcha. Posicionei a mão reta, cleque, cleque, será a quarta marcha. Quando você for colocar a quinta marcha, centraliza no ponto morto, quebra o pescocinho do frango para a direita e ó, para frente. Essa será a quinta marcha. Se você voltar com a ponta dos dedos, ó, ela irá centralizar novamente, ó, é o famoso ponto morto. Vai engrenar a marcha ré? Este carro aqui ergue a argola, projeta o dedinho polegar aqui, ó, para a direita, quebra o pescocinho do frango e quando você puxá-la para trás, ela irá raspar, ela vai fazer um barulho diferente. Ela inverteu o motor para o carro andar para trás. Para tirar da marcha ré, com o tapinha, ela centralizou, já está novamente no lugar. Se você gostou dessa dica, tá? Essa dica, Perfect Direção Segura, dá um like, inscreva-se e ajude a gente a poder trabalhar com mais pessoas. Nós agradecemos, Deus abençoe.